Bom, queridos, eu prometi a vocês que ia disponibilizar um vídeo sobre núcleos da base, e aí eu vou acrescentar aqui alguma coisinha sobre substância branca dentro do telencéfalo. Tá? Uma aula muito curtinha, mas muito importante, tem coisas muito interessantes, vocês vão conseguir acompanhar com facilidade. Não vão ter nenhuma dificuldade, não. Então, vamos lá. Então, quando a gente olha um cérebro que contém o telencéfalo, que é propriamente aquilo que nós chamamos de hemisférios cerebrais, e que contém lá centralmente a região do diencéfalo, que é a mais antiga, então, olhando externamente, o que nós observamos? Que existe uma distribuição de grande quantidade de tecido de coloração acinzentada, uma região periférica que nós chamamos de córtex. Esse tecido de coloração acinzentada, o nome genérico para ele, eu sei que vocês sabem disso, é substância cinzenta. Então, no cérebro, no telencéfalo, de maneira geral, externamente, nós observamos substância cinzenta e delimitada em sua superfície por uma série de sulcos que deixam entre si porções de tecido nervoso, que nós chamamos de giros. Então, aqui um giro muito famoso, pré-central, aqui o giro pós-central, separados pelo sulco central, pelo sulco pré-central, pelo sulco pós-central, por exemplo. Dois giros aqui. Tá? Bom, então, agora vamos cortar essa estrutura para ter uma ideia do que acontece no seu interior. Vou fazer um corte frontal, mais ou menos nesse plano aí. Aqui nós vamos confirmar que, perifericamente, existe a substância cinzenta, com aquele aspecto cheio de circunvoluções, que nós chamamos de giros, com vários sulcos aqui, como vocês estão vendo, uns mais profundos, outros menos. Mas aí, se a gente vai avançando em direção ao interior, aparece aqui na região mais central, ó, substância mais clara, substância branca, como aquela que na medula está na periferia, enquanto que o H medular, substância cinzenta, está no centro, aqui inverteu. Substância cinzenta na periferia, substância branca no centro. Mas aí, se eu for avançando mais ainda em direção ao centro, aí aparecem aqui, ó, grandes massas de substância cinzenta situadas bem centralmente. Esse corte frontal, ele passa aqui, ó, na hipófise, é uma referência muito boa para a gente ter uma ideia de onde ele está. Né? Então, eu vou mostrar para vocês que nós já conhecemos aqui os ventrículos laterais, separados entre si pelo septo interventricular. Nós sabemos que na região central mediana está o terceiro ventrículo e, descendo em direção ao tronco encefálico, o quarto ventrículo. A cada um dos lados, então, do terceiro ventrículo e abaixo dos ventrículos laterais, é aqui que se situam essas massas de substância cinzenta, que nós designamos em conjunto de núcleos da base do cérebro, que estão bem no centro, próximo à base. Tá? São elementos centrais e inferiores, lá próximos à base do cérebro. Vamos ver quais são, então, esses núcleos da base, antes de discutir a função deles? Ó. O primeiro é o núcleo caudado. Ele aparece aí cortado em parte. Nós vamos ver ele inteiro, vamos perceber que ele é longo, como se ele tivesse, de fato, tem uma cauda comprida. Tá? Depois, abaixo dele, o núcleo chamado putamen. Observa uma relação interessante, ó, que o núcleo putamen está muito próximo à ínsula, que é uma porção do telencéfalo que a gente só vê quando afasta os lados aqui do sulco lateral. Qual é o sulco lateral? Aquele que separa o lobo temporal abaixo do restante acima. Tá? Então, se eu afastar aqui os lábios do sulco lateral, aí eu vejo a ínsula. Abaixo da ínsula já está aqui o putamen, que é o nome desse outro núcleo da base. Mais medialmente, bem claro, chamado de globo pálido, que tem duas porções, uma lateral e uma medial. Subdivisões, então, do globo pálido. E ainda uma faixa muito delgada, delicada, de substância cinzenta entre o putamen e o córtex da ínsula, essa porção representada, indicada aqui pela seta, que é o claustrum, cuja função é mal conhecida. Discute-se se ele modula os outros, o funcionamento dos outros núcleos que estão aí por perto, mas certeza não se tem. Né? Então, o corte frontal passando pela hipófise. Está lá a indicação de para claustrum. Então, vamos adiante.
Um corte parecido com esse, numa outra posição, um pouco mais atrás, vai permitir que a gente identifique também um grupo de neurônios situados bem aqui embaixo. Ó. Vou destacá-los para vocês. E receberam o nome do psiquiatra, e também não deixa de ser um anatomista, que o descreveu, o Miner. Né? Então, esse aqui é o núcleo basal, que está bem na base, realmente, de Miner. É um epônimo daqueles poucos que ainda sobram, né? Uma região que a gente chama praticamente sinônimo, de substância inominada. São coisas praticamente equivalentes. Tá? Bom, esse núcleo, para nós médicos, é muito importante. Eu não falei da função dos outros ainda, porque eu vou falar mais tarde, mas esse eu já quero destacar. Ele está muito relacionado a regiões aí do nosso telencéfalo que dependam de acetilcolina, que ele produz muita acetilcolina. E daquelas regiões que dependem dele, as que são importantes para nós, na verdade, estão relacionadas à memória, olha só que importante, e à ativação cortical, ou seja, a gente passar de sono para vigília, acordar. Quando esses núcleos começam a funcionar mal, as manifestações que reúnem clinicamente no paciente essas duas coisas, distúrbio de memória, uma certa sonolência, apatia, elas estão muito bem caracterizadas e encontradas simultaneamente nas demências. Né? Então, quando eu penso numa pessoa de idade, sobretudo, né, demenciada, normalmente ela é quieta e tem muito esquecimento. Né? Uma demência com essas características muito famosa, que está muito em voga, porque ela acomete pacientes mais jovens, é a doença de Alzheimer. Então, é uma que está muito claramente relacionada à destruição desses neurônios aí. 80% dos pacientes de Alzheimer têm esses neurônios bastante comprometidos, tá? Do núcleo basal de Miner. Está escrito aqui, ó, Miner, por isso que eu não pus lá em cima. Na próxima vez eu coloco, prometo. Tá? Então, separei o núcleo, que eu já estou dizendo para que serve agora. Bem na base, a cada um dos lados, que ele é par, o núcleo relacionado à memória e ao ato de acordar, a vigília, que é aquele cujo mau funcionamento aparece claramente nas demências, inclusive no Parkinson também, viu? Em que os pacientes têm distúrbio de memória e uma certa sonolência, que a gente percebe que eles dormem muito, né? E aí aquela lenda, não, que dorme de dia e fica à noite acordado, não dorme muito mesmo, porque a ativação cortical está insuficiente. Mas vamos adiante. Outro núcleo, assim, que não é muito falado, é essa região aqui, ó, representada na coloração verde, logo abaixo dos ventrículos laterais, aqui, ó, e logo à frente da hipófise, acima e à frente dela. Portanto, ele está imediatamente à frente do terceiro ventrículo cerebral, que está localizado exatamente aqui nessa região, especificamente que nós chamamos de hipotálamo. Né? Então, essa região do diencéfalo relacionada à hipófise aqui na frente. Então, observem bem, assim como a hipófise tem uma relação anatômica muito clara, logo abaixo do hipotálamo, aí eu vou acrescentar para vocês, usando o hipotálamo como referência outra vez, dizer o seguinte, logo à frente do hipotálamo existe esse núcleo chamado de accumbens, que significa encostado, ao lado. Então, está de cada um dos lados, encostado próximo à linha média, e é uma membrana chamada de septo pelúcido, que separa um ventrículo lateral do outro. Tá? Então, qual a importância desse núcleo para nós médicos? Independente de vias, não é isso que me interessa. É vocês saberem que ele faz parte do circuito do prazer e recompensa. Para que isso existe na gente? Porque tudo aquilo que deve ser feito para garantir sobrevivência de um espécime e de sua espécie deve ser estimulado. Uma maneira de estimular é tornar isso prazeroso. Então, várias coisas que nos dão prazer dependem da atividade desse núcleo. E aí é que está o gancho para a grande discussão, a grande aplicação clínica desse núcleo. É esse núcleo que está muito relacionado à sensação de prazer, que advém de várias coisas, por exemplo, comer demais, né? Inclusive do consumo de drogas, sobretudo heroína, né? Heroína e acredito que anfetaminas, não tenho certeza da anfetamina não, mas heroína eu tenho, tá? Então, a dependência de drogas, a drogadição e a dependência, né? Nós encontramos em vários pacientes, está sempre relacionado, ou muito relacionado, à atividade desse núcleo. Né? Ele, então, é que faz com que, em alguns pacientes, haja a dependência
química de certas substâncias que causam prazer, em outros isso não acontece. Né? Então, o gancho, a chave, né, que vai fazer com que alguns pacientes tenham a dependência e outros não, é alguma coisa no núcleo accumbens, comparando esses dois grupos de pacientes, aqueles que se tornam dependentes e aqueles que só usam recreativamente. De qualquer forma, o prazer que essa droga dá, a sensação do prazer que ela produz, tanto naqueles que ficam dependentes quanto nos outros, ela depende desse núcleo. Tá? Então, a sensação do prazer vem nesse núcleo. Muito importante, drogadição. Vamos lembrar disso, tá? Os drogaditos. Muito bem. E aí, o que eu quero agora mostrar? Novamente, o corte frontal. Vocês estão vendo aqui ó, que ele não está ao nível da hipófise. Tá? Está no nível mais posterior. O que nós conhecemos e vemos aqui? Os ventrículos laterais, de um lado e do outro, o terceiro ventrículo, que é mediano, e aí, vamos relembrar que ao lado do terceiro ventrículo estão o diencéfalo, né? Que existe em cada um dos lados do nosso cérebro, a direita e a esquerda. Entre os dois diencéfalos são massas ovoides, com vários núcleos, né? Envolvidos na formação de sensibilidade. Essa região central aqui, do diencéfalo maior, né? Mais volumosa, é o tálamo, de um lado e do outro. Muito bem. Entre os dois tálamos fica o terceiro ventrículo, que vocês já conhecem bem. Porém, lateralmente ao tálamo, aí nós voltamos a encontrar aquelas estruturas que nós já sabemos que são os núcleos da base, o núcleo caudado, o claustro, o putamen, de propósito, para vocês lembrarem, o globo pálido com suas duas porções, a lateral e a medial. Portanto, há uma relação, à medida que o corte vai mudando de posição, o corte frontal, em que nós veremos o diencéfalo representado, claro, né, eminentemente aqui pelo tálamo, e veremos os núcleos da base muito próximos uns dos outros. Tá? Vamos entender melhor isso? Então vamos. Então está aqui o tálamo, o tâmen, globo pálido, claustro outra vez. Tá? E lá em cima um núcleo caudado, que a gente ainda não conseguiu ter uma ideia da extensão dele, como ele é longo. Daí o nome caudado. Agora sim, vamos fazer secções horizontais, não frontais, ou secções transversas. Uma, essa aqui, ó, A, mais alta, mais cranial. A outra B, mais baixa. Aí que nós vamos observar, novamente, ó, o diencéfalo aqui, o tálamo, que é a parte maior do diencéfalo, os núcleos da base, e vamos perceber aqui um pouco melhor o núcleo caudado. Um corte mais baixo, aí eu vou me surpreender ao verificar que o núcleo caudado tem uma conexão mesmo, uma continuidade, essa que é a expressão correta. Conexão parece que é axônio fazendo sinapse. Não. Uma continuidade com a porção da mesma cor, observem bem, a mais escura, que eu descrevi aqui embaixo, como se chamando de, lembra? Putamen. Então, esses dois núcleos devem trabalhar juntos, uma coisa só, que é uma conexão aqui entre eles, ou uma continuidade entre eles. Novamente, mais centralmente, está o tálamo, de um lado e do outro, entre os tálamos, o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais aqui, ó, muito relacionados ao núcleo caudado, que forma o relevo do assoalho dos ventrículos laterais. Tá? A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Muito bem. Então, perceberam que os núcleos da base estão um pouco à frente, além de laterais, um pouco à frente em relação aos tálamos? Vamos ver isso de outra maneira agora? Aqui. Agora a gente fechou tudo. Em vermelho, o tálamo. Nas outras cores, os núcleos da base. Não todos, mas aqueles que me interessam agora, para discutir a relação com o tálamo. Então, olha qual é então, a realidade, né, final aí dos fatos. Os núcleos da base, em relação ao tálamo, eles são um pouco anteriores, laterais, e o núcleo caudado é muito longo. Escreve essa curvatura acompanhando os ventrículos laterais. Tem uma cauda que vai se afilando. Na extremidade dessa cauda há um outro núcleo da base, chamado de corpo amigdaloide, de amígdala mesmo, e que eu vou destacar aqui. Vou aproveitar para discutir com vocês a função dele. Ele é muito chamado, para a gente guardar, isso vai ajudar, de um núcleo, se reporta a ele como um núcleo que amplifica as emoções. Então, aquele estímulo vem de onde vier, né?
que produza uma inflexão emocional qualquer, de tranquilidade ou de agressividade, essa emoção vai ser amplificada pelo corpo amidalóide. Isso foi desenvolvido na natureza para que a gente amplifique as emoções primitivas, portanto, né, necessárias à sobrevivência. Então, estou falando de quê? Especificamente, agressividade, para se defender, né, de um inimigo, de um predador, por exemplo, ou até para caçar a sua presa. Sexualidade, no sentido de reprodução. Então, você brigar com outro macho para conseguir reproduzir com a fêmea e isso levar à manutenção da espécie, gerando uma seleção daqueles machos mais fortes, por exemplo, mais resistentes. Da mesma maneira, as emoções que sejam mais brandas, né, menos agressivas, também vão ser atenuadas, aí, vão ser amplificadas aí, aquelas que representem percepções subjetivas, até prazerosas, até de tranquilização, de serenidade, não só de agressividade. Tá, gente? Então, o corpo amidalóide ele amplifica emoções que são originárias normalmente daquele circuito límbico, todas aquelas áreas relacionadas ao sistema límbico. Então, observe, eu não estou falando de emoções complexas, né? De ouvir uma música clássica, ler uma poesia, não é disso. Estou falando de emoções vinculadas à sobrevivência da espécie. Esse tipo de emoção que ele amplifica. Tá? Esse é o corpo amigdalóide, tem partes, não vamos entrar nesse detalhe, não. Em vermelho aqui, então, vocês estão vendo, né? A posição do tálamo. O tálamo é mais medial, está mais para trás em comparação aos núcleos da base, que são laterais, estão um pouco mais à frente. Então, o corte, aquele primeiro corte que eu mostrei, ó, passava aqui, não pegava tálamo, lembra? Aquele que vai exatamente sobre a hipófise, ele não mostrava nada dos tálamos. Por quê? Para ver os tálamos, eu tenho que recuar o corte em direção ao polo occipital, para que então eu consiga ver núcleo caudado em cima, núcleos da base, aquele conjunto lateral abaixo, lateralmente, obviamente, e também aqui abaixo, e medialmente, um pouco mais para trás, como eu já disse, o diencéfalo. Então, vou voltar aqui para a gente rever essa posição. Ó, tá? Diencéfalo central, medial e para trás. Núcleos da base lateralmente, um pouco mais adiante, formando um arco sobre esse conjunto, o núcleo caudado, que aparece cortado aqui e aqui. Vamos avançar para a dimensão outra vez, e aí a gente completou. Tálamos, medialmente e para trás. Núcleos da base, lateralmente e para frente. Um núcleo especial é arqueado, o núcleo caudado, acompanhando exatamente o relevo dos ventrículos laterais. Ele é o assoalho dos ventrículos laterais. E a sua cauda se acaba no corpo amigdaloide, aquele que eu destaquei aqui, e já falei que é o amplificador das emoções. Tá? Então, está aqui o conjunto de núcleos listados. Agora, eu vou associar alguns que trabalham juntos e que em alguns agrupamentos têm nomes. Então, eu quero que isso fique aí para vocês, até como material para consulta. Então, a junção do núcleo caudado com o putamen, aquela que eu disse para vocês, que era uma continuidade, nós chamamos de estriado. O globo pálido e o putamen, aquela massa que fica lateral, um pouco à frente em comparação ao tálamo, esse conjunto é chamado de lentiforme. Dependendo do livro, vocês vão ver referência a isso, tá? O corpo lentiforme, o núcleo lentiforme, que é a junção do globo pálido com o putamen. O conjunto de todos esses é chamado de corpo estriado, que é aquele conjunto que chama mais atenção, né? O núcleo caudado acima e aquela massa, substância cinzenta, que fica lateral e mais anterior em comparação aos tálamos. Esse conjunto é o corpo estriado. Aquele núcleo muito delgado, logo abaixo da ínsula, logo profundamente a ínsula, é o claustro, ou claustro em latim, não sabe bem a função dele. O corpo amigdaloide, ou núcleo amigdaloide, fica na extremidade, no final da cauda do núcleo caudado, é aquele amplificador das emoções. O núcleo accumbens, aquele relacionado ao circuito do prazer, que está envolvido nos processos de dependência química, sobretudo para a heroína. Né? E o núcleo basal de Meiner, que é aquele que eu disse produz muita acetilcolina, que é distribuída para várias regiões do cérebro, e cuja deficiência acaba se manifestando em duas grandes questões, né? Que é a dificuldade de ativação do córtex cerebral e a perda de memória. Tá? Portanto, nas demências, tanto a doença de Alzheimer, está muito famosa,
os pacientes são mais jovens, por isso que ela está famosa, está crescente em incidência, e acomete pacientes mais jovens. Mas a demência senil, que é comum ao idoso, que vai obstruindo vasos muito pequenos de microcirculação, e aí esses núcleos vão sendo comprometidos por causa disso. E também a questão do Parkinson, em que há um grau de demência. Vocês vão ver, os dentes parkinsonianos, eles evoluem, além de todos os sintomas motores, que tem relação lá com a dopamina da substância negra do mesencéfalo, mas eles desenvolvem também um quadro neurológico de demência. Vocês vão perceber isso na vida de vocês. Tá? Muito bem. Com relação a esses núcleos que eu estou aqui apresentando, o estriado, o globo pálido, a relação entre eles e outros elementos aqui que fazem parte do cérebro, que são o subtálamo, que está abaixo do tálamo, faz parte do diencéfalo, tá? Especificamente. Lá no mesencéfalo, uma parte do mesencéfalo de cor mais escura chamada substância negra. Aqui, globo pálido, que nós sabemos que é simplesmente o núcleo da base. Estriado, que é a junção do núcleo caudado com o putamen, estou repetindo de propósito. E aqui o tálamo. Então, o que eu percebo? Eu tenho as áreas motoras primárias do nosso telencéfalo desencadeando um estímulo motor qualquer, que vai descer pelos tratos motores, que são o córtico nuclear e o córtico espinal. O córtico nuclear tem muito a ver com o nervo facial, né? E o córtico espinal que vai lá para a medula, para dar origem aos nervos motores espinais. Muito bem, paralelamente a isso, ao trato córtico espinal, córtico nuclear, também das áreas motoras, axônios partem e vão ao encontro dos núcleos da base. Então, observe o que acontece aqui. Ó. O estímulo passa pelo estriado, que é o conjunto do putamen com o núcleo caudado. Aqui há uma troca de informações com a substância negra ou negra do mesencéfalo. O resultado dessa interação avança em direção ao globo pálido, que novamente troca informações com o subtálamo. Subtálamo é uma parte do diencéfalo, lembra? Epitálamo, tálamo, subtálamo e o hipotálamo. Tudo isso são partes do diencéfalo. Então, essa troca de informações, então, no final, vai em direção ao tálamo, que nós sabemos que tem que ser uma via pela qual estímulos que ascendem em direção ao córtex têm sempre que passar. Então, passando pelo tálamo, essas informações voltam para a área motora. Então, o resultado desse conjunto aqui, de 4 núcleos interagindo uns com os outros, quando é transmitido em direção à área motora, eu vou simplificar um pouco só para o entendimento. O componente final, né, quer dizer, a soma de todos esses estímulos dos circuitos ser chamados secundários, vai resultar no estímulo que é preponderantemente não excitatório, mas inibitório. Então, a ação do conjunto desses vários circuitos que estão representados aqui nessa imagem, ele corrige excessos eventuais que seriam cometidos na hora da execução dos movimentos, porque o resultado da ação de todos esses circuitos secundários é um resultado eminentemente inibitório sobre o córtex motor. Então, um outro mecanismo de evitar que a gente execute movimentos em excesso de intensidade, de distância. E aí a gente acerta, né, a força, a posição, por uma série de mecanismos de controle. Um deles é esse aí. A passagem de estímulos pelos circuitos primários e secundários dos núcleos da base. Quais? Todos eles não. Aqueles que têm relação com a parte motora, que são os que estão representados aí. Globo pálido e estriado, que é o núcleo caudado, junto com o putamen. Tá? No mesencéfalo, a substância negra, e no diencéfalo, uma região lá embaixo chamada de subtálamo. Tá, queridos? Parece simples. Claro que é uma simplificação, mas é uma simplificação muito coerente. Se aproxima muito da realidade, sobretudo da realidade clínica, né? Que é que nos interessa. Então, ninguém se surpreende se eu disser, olha, tem uma doença em que a substância negra do mesencéfalo ela é comprometida e para de produzir dopamina, que é o neurotransmissor que ela produz. Então, ela deixa de cumprir o papel dela de interagir aqui, ó, nesse circuito secundário. Portanto, o efeito final vai aparecer lá em cima, de alguma maneira. E qual é o efeito final da doença de Parkinson? É uma dificuldade na realização de movimentos, que se tornam descontínuos, existe uma certa hipertonia, rigidez, porque uma das etapas do controle da qualidade do movimento ela foi comprometida. Tá? Muito bem.
Então, agora vamos aproveitar, e já que esse assunto é bem curtinho, e dar uma olhada também no que fica entre o córtex, que é a substância cinzenta, e os núcleos da base, que são centrais, que estão lá embaixo, próximo à base. O que há entre eles? Substância branca, chamada em conjunto de centro branco medular. Tá? Vamos dar uma olhada como é que a gente pode estudar, organizar, sistematizar o conhecimento sobre o centro branco medular? Dessa maneira, ó. Lembrando que existem fibras associando diferentes áreas dentro de um próprio hemisfério cerebral, e eu sei que substância branca são axônios mielinizados. Então, serve para associar informação. Essa associação pode ser dentro de um mesmo hemisfério, com fibras arqueadas, com feixes mais longos, chamados longitudinais, superior e inferior, feixes do tipo frontotemporais, temporo-occipitais, nomes muito coerentes para a gente conseguir entender de onde a onde eles vão. Aqui o giro do símbolo que acompanha o corpo caloso é o único, né? A gente pode ter dificuldade de associar intuitivamente, de maneira que símbolo é cintura, né? Circundar. Tá? Muito bem. Vamos adiante. Também existem fibras que partem de um hemisfério cerebral para o outro. São essas que a gente vê aqui, ó. Basicamente, o corpo caloso, o fórnix, que é muito discutido quando se fala do sistema límbico, não é? Aqui, olha, a aderência intertalâmica e duas comissuras, uma anterior, pequenininha aqui, e a posterior, nesse ponto, que a gente não deve confundir com uma glândula chamada de pineal, situada aqui, ó, maior, numa região do diencéfalo, que nós chamamos de epitálamo, onde ela fica. Abaixo dela existe aqui, ó, a comissura posterior. Vou tirar o laser aqui para vocês verem. Tá? Uma comissura anterior, comissura posterior, aderência intertalâmica, fórnix, corpo caloso. São as grandes vias de associação do hemisfério, um do lado oposto. Tá? E aí, dentro dessas fibras todas que estão transitando, nós podemos associar regiões do mesmo hemisfério, associar regiões de um hemisfério com do hemisfério contralateral, e podemos ter fibras descendo em direção à medula espinal ou subindo. Tá? São fibras que vão se projetar para a medula ou que vêm da medula se projetando para as regiões mais altas, suprassegmentares. O córtex, por exemplo. Tá? Córtex cerebral. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, porque é muito interessante. Quais são, então, os locais por onde estão transitando essas fibras que estão se projetando em direção à medula ou vindo da medula, ascendente, portanto, né? E fazendo projeção no tálamo para daí chegar ao córtex. Elas estão aqui, nesse espaço, entre o núcleo caudado, o cutâneo e o globo pálido, e o próprio diencéfalo. Esse espaço que eu tracejei aqui, ó. Esse espaço é chamado de cápsula interna. Aqui entre o putamen e o claustro, aquele núcleo cuja função não é muito bem conhecida, uma faixa estreita de substância branca, chamada de cápsula, se a outra era interna, mais para fora, a externa. E observem que existe entre o córtex da ínsula e o claustro, existe substância branca também. Essa é a chamada cápsula extrema, mais lateral ainda, mais para fora ainda que a externa. Vamos ver ela aqui. Ó. Tá? Então, cápsula interna, a mais medial. Cápsula externa, a intermediária. Podiam ser esses nomes, né? E a mais lateral de todas, a cápsula extrema. O que significa? São axônios, subindo ou descendo. Tá? Os mais importantes, sem dúvida alguma, estão aqui, na cápsula interna. E aí é muito interessante a gente tentar projetar esses axônios que estão transitando tanto para cima, atravessando sempre antes o tálamo, né? Quanto para baixo, em direção à medula espinal, ou, por exemplo, ao nervo facial, onde é que eles se encontram aqui? Então, vou fazer uma divisão muito simples, para vocês não se verem decorando todos esses tratos e fibras que estão acontecendo aqui. Vamos guardar uma coisa? Olha. Eu posso pegar a cápsula interna, que é como se fosse uma letra V, e dividir ela e dizer para decidir, descrevê-la como tendo um ramo anterior, um ramo posterior, e esses ramos se encontram numa região chamada de joelho da cápsula interna. Tá? Então, esse é um corte, tem que ser transverso. Né?
para eu falar em anterior e posterior, o corte tem que ser horizontal, transverso. Óbvio, né? Se fosse um corte frontal, eu teria que falar em superior e inferior. Então, esse é um corte transverso. Muito bem, o que eu vou dizer para vocês agora é que o ramo posterior da cápsula interna, como é fácil de guardar, contém as fibras de projeção motoras. E aquelas que clinicamente a gente consegue perceber melhor, quando elas não funcionam bem, obviamente, são o trato córtico-espinal, eu sei que vocês entendem claramente qual é a função dele, e o trato córtico-nuclear, que vai em direção ao núcleo, sobretudo, do nervo facial. Né? Então, quando tiver lesões de hemisférios cerebrais comprometendo o ramo posterior da cápsula interna, eu vou encontrar manifestações motoras muito flagrantes. E é isso que a gente vê com frequência nos nossos doentes de acidente vascular encefálico, não é? Déficits motores, hemiplegia, muitas vezes, né? Ainda tem, com isso vem junto, o déficit sensorial também, ou sensitivo. São as parestesias, os formigamentos, eventualmente as anestesias, quando não se sente mais nada. Por que que um acidente vascular encefálico, além de dar a sequela motora, dá também a sequela sensitiva, porque nós estamos vendo que nas vias de projeção, as cápsulas interna, externa e extrema, não há apenas fibras motores, estão concentradas no ramo posterior da cápsula interna, mas há várias outras fibras aqui, ó, todas que estão em azul, tá, gente? São sensitivas. Então, os distúrbios de sensibilidade, as disestesias, mau funcionamento da percepção de estímulos sensitivos, as disestesias, elas acontecem porque a cápsula interna também tem muitas fibras de projeção ascendentes. Passaram no tálamo e do tálamo vão em direção ao córtex. Aquelas que vêm das vísceras, questões mais primitivas, no próprio tálamo elas já são compreendidas conscientemente como de origem visceral. Aquelas que são relacionadas ao parte somatosensorial, né? Pele, músculos, ossos, vinculados ao aparelho locomotor, aí não, passam pelo tálamo e vão ao córtex para serem entendidas, conscientemente interpretadas. Tá? Então, queria que vocês guardassem a ideia de que a cápsula interna é a principal via de projeção, que ela contém não só vias de projeção motora em direção à medula espinal, descendente, mas tem também, muitas vezes, ascendente. As vias descendentes ficam mais famosas na medida que os pacientes que sofrem acidente vascular encefálico têm manifestações motoras muito mais exuberantes que as sensitivas. Então, alguns colegas pensam que a cápsula interna só transmite vias descendentes. Você não. Você já sabe também, traz as vias ascendentes. Aquelas coisas importantes que o professor Marcarete falou, né? Os tratos espinotalâmicos, lateral, anterior, né? Lembram disso? Pois é. Tudo isso vai estar representado. Tá, queridos? Então, vejam bem, tudo que é azul aqui ó, é via sensitiva, via ascendente. Olha quanta coisa, além da motora, que são as outras, né, de cor mais escura. Bom, estamos acabando, é simples mesmo. Então, queridos, isso ficou faltando, né? Eu prometi que ia mandar para vocês e não queria ficar em falta. Eu achei que eu tinha esse vídeo, não encontrei mais, sei lá, o que houve. De repente eu delirei, nunca fiz o vídeo. Então, dessa maneira, vocês têm um material para consultar também sobre esse assunto. A aula do convidado vai discutir certamente muitas coisas que têm a ver com essa anatomia aí da cápsula interna. Tá? Os colegas da neuro vão falar sobre essas questões, vocês vão aproveitar para ver. Tá? Um beijo para todos aí e até breve.